Tenha compaixão. Mateus 14:14. O que significa ter compaixão? Compaixão é um substantivo feminino definido como uma motivação, não uma emoção, mas uma motivação que orienta o comportamento humano. Ter compaixão é a virtude de compartilhar o sofrimento do outro. Não significa aprovar suas razões, sejam elas boas ou más. Ter compaixão é não ter indiferença frente ao sofrimento do outro, é sofrer junto. Compaixão pode ser descrito como uma compreensão do estado emocional de outra pessoa. Não deve ser confundido com empatia. A compaixão, frequentemente, combina-se a um desejo de aliviar ou minorar o sofrimento de outro, ser cesciente, bem como demonstrar especial gentileza para com aqueles que sofrem. Eu encontrei 31 palavras semelhantes para a definição de compaixão. Compaixão é a mesma coisa que ter pena, piedade, dó, comiseração, caridade, que é amor, simpatia, bondade, benevolência, amerciamento. Nós vemos aí tantas palavras, que são sinônimos da palavra compaixão. 14 diz: E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Em outra versão diz: movido de compaixão. Se compaixão é uma motivação que orienta o comportamento humano, então Jesus, independente da situação, do momento, do clima, do dia, sempre estava motivado a fazer o bem. Sempre tinha um motivo para uma ação. Com alguns milagres, Jesus provou sua identidade. Com outros, ensinou importantes verdades. Mas neste versículo, ele curou as pessoas, pois sentia compaixão por elas. Jesus é amoroso e compassivo, ele cuida de nós. Eu estou aqui numa leitura de Mateus, eu estou em Mateus 14 e na verdade eu vou e volto por conta de que Deus tem falado muito comigo nesse evangelho de Mateus. E aqui no capítulo 14, ele conta a respeito da morte de João Batista. Eu não vou ler o capítulo todo, eu só vou ler o versículo 12, 13 e 14. E chegaram seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu a Jesus a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. É incrível, né? Porque se você começar a ler desde o capítulo 1, você vê que Jesus vem numa trajetória de cura, de ensino muito grande. A Bíblia não fala quanto tempo Jesus cochilou, quanto tempo Jesus parou para se alimentar, quanto tempo Jesus dormiu à noite, quanto tempo ele parou para assistir Netflix, quanto tempo ele parou para conversar com um amigo, ou para descontrair a sua cabeça, ou um momento de lazer. Ela nos traz todas as curas que Jesus fez, todos os ensinamentos de Jesus. Jesus sempre rodeado de multidões, sempre rodeado de muita gente. E aí no capítulo 14 nos conta lá, que Herodes, o tetrarca, ele matou, ele prendeu a João Batista e depois ele
confrontou João Batista, né? João Batista falou para ele algumas coisas a respeito de que ele não podia, que seria ilícito possuir a mulher de seu irmão, e assim mesmo ele a possuiu, ele simplesmente fez o que Herodias queria, né? Pedindo a cabeça de João Batista, ele deu para ela no dia do seu aniversário, numa bandeja de ouro, e é incrível como isso mexeu com Jesus, né? Porque Jesus se retirou, né? Diz aqui que Jesus se retirou, porque além de Jesus saber que João Batista era um homem de Deus e que ele estava ali fazendo a vontade do Pai, ele era seu primo, né? Imagina só a dor que Jesus não sentiu em saber que os discípulos de João levaram apenas o corpo para enterrar, porque a cabeça dele foi dada de presente, né? E Jesus, triste, angustiado, talvez cansado, talvez faminto, ele se retirou. Mas a multidão, ao ver ele sair, seguiu ele novamente. A angústia do povo era tão grande, né, que seguiu Jesus. Mas aí diz: Jesus, possuído de íntima compaixão, curou a todos, curou a multidão. Quantas vezes não acontece algo na vida da gente que te deixa angustiado, te deixa triste, né? A morte de um parente, né? O anúncio de uma demissão, né? A angústia pelas doenças que vêm. Ontem eu estava ouvindo o rádio e no rádio falou: o sarampo voltou, a rubéola voltou, tome a 5ª dose da doença, da Covid, tome a 5ª dose da vacina da Covid-19. Meu, quanta angústia! E eu fico pensando, meu Deus, quanta angústia! Esse mundo está cercado de notícias ruins. Eu não ligo mais o canal da TV aberta porque eu não tenho coragem de ver tanta notícia ruim. É todo dia morte, sequestro, violência, é motorista batendo em motorista, é mãe matando filho, é filho matando mãe, é marido matando esposa. Meu Deus, é divórcio, é tanta notícia ruim. E tudo isso nos angustia. Nos tira, como Jesus, a gente se afasta, a gente entra num barco e quer ir para um lugar deserto, quer ficar ali sozinho, você quer se trancar no seu quarto, você não quer ver ninguém. Mas olha o ensinamento de Jesus, mesmo ele estando triste, angustiado, talvez cansado, ele se moveu de compaixão. Que o seu coração hoje possa se mover de compaixão por aquele que te procura, por aquele que te cerca. Abra sua mente, abra seu coração. Meu Deus, que coisa mais linda eu ler isso. Eu estou desde ontem refletindo nisso, porque Jesus, movido de compaixão para com a multidão, curou os seus enfermos. Em vários lugares aqui em Mateus eu li que ele curou a todos. Quer dizer, todas as pessoas que procurou Jesus, ele não deixou sair de mão vazia. Sabe quantas vezes na porta da minha casa não toca a campainha, alguém pedindo alguma coisa, e eu analiso a pessoa e penso, para esse eu não vou dar. Jesus não faz isso. Jesus não analisa o ser humano, ele não discrimina o ser humano, ele simplesmente cura a todos. Quantas pessoas a gente está deixando passar por nós, que a gente não estende a mão, a gente fica aqui trancado dentro da casa da gente, trancado dentro da nossa própria angústia e não olha para os lados para ver quem está precisando. A gente discrimina, a gente escolhe para quem vai dar a mão, a gente escolhe quem vai ajudar. Eu passei por momentos tão difíceis na minha vida o ano passado e poucas pessoas me estenderam a mão. A maioria me julgou, a maioria falou de mim pelas costas, a maioria me criticou. Ó Senhor, que tu possa hoje ter misericórdia primeiro de mim, Senhor. Que eu possa sair, Senhor Jesus, desse casulo que eu me enfiei. E que eu possa, Senhor,
me mover de compaixão pelas almas. Quantas pessoas não precisam de uma palavra minha, de um abraço meu? Senhor, em nome de Jesus, que eu possa hoje abrir a minha mente, o meu coração para ajudar aquele que me pede. Estenda a mão, tenha compaixão. Porque Deus é cheio de compaixão. Ele não se alegra com o sofrimento. Deus quer salvar e consolar, trazendo libertação do sofrimento. Foi por isso que ele enviou Jesus para perdoar os pecados. Temos de ter compaixão uns pelos outros, pois recebemos a compaixão de Deus diariamente. Ter compaixão é sentir a dor do próximo. E onde há compaixão, abunda o amor e a paz. Em 1 Pedro 3, de 8 a 9, diz: Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam o mal com o mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Como Deus é maravilhoso, né? Olha como Ele fala nos nossos corações. Então tenhamos compaixão, tenhamos amor pelo próximo, pela natureza, pela terra, pelos animais, pelas criaturas que Deus criou. Tenhamos compaixão das crianças, pelos idosos. Tenhamos compaixão por aquele que bate à nossa porta, aqueles que choram, aqueles que estão doentes. Tenhamos compaixão da nossa família, as pessoas que precisam. Para de falar mal, estenda a mão, talvez um abraço, um beijo carinhoso, em nome de Jesus, que possamos nos perdoar. E como diz o versículo, retribua o mal com o bem e não o mal com o mal. Que Deus tenha compaixão e continue agraciando as nossas vidas todos os dias. És a razão dessa melodia e da canção de alegria que ecoa em meu ser. Meu Jesus, Tu és meu alimento, é o motivo do meu lamento em festa se tornar. Teu olhar me encontrou perdido e me deu direção. Tua compaixão desatou meus medos. Tu és meu bom pastor. Minha vida nunca mais será a mesma, e não importa as circunstâncias, paz em Ti eu encontrei. Tua palavra diz que morreu a minha morte, pra que eu vivesse Tua vida. No madeiro se entregou. O Teu olhar me encontrou perdido
desatou meus medos. Tu és meu bom pastor.